A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Manda um abraço carinhoso, especial a todos os integrantes, trabalhadores, frequentadores da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Na segunda-feira tivemos uma apresentação do nosso coral, Amigos do Espiritismo. Fomos muito bem recebidos, aplaudidos. A gente agradece muito, faz parte do nosso trabalho, do nosso esforço diário, porque nós treinamos 2 vezes por semana fazer uma boa apresentação. Às vezes as pessoas veem assim, esses caras não cantam bem, né? Cantam bonito, mas não sabem o treinamento, que é muito puxado. Normalmente, terça-feira de 7 da noite às 10, 10h30, e 4h30 da tarde no sábado até as 7h30 da noite. Então, é uma carga bem puxada, mas vale a pena, né? Continua assim nos incentivando ao trabalho. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, ouvintes da Rádio Clube FM. Nós estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Então, vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre filhos adotivos. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre filhos adotivos. Segue-se de que 2 seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Allan Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. São as afinidades. Existem casos interessantíssimo. Eu, por exemplo, já presenciei porque conheço situações como essa. Uma das questões que muito preocupa uma parcela de pais a dos filhos adotivos. Adotar uma criança é um passo importante que muitos pais estão com o coração cheio de esperança e temerosos dos problemas futuros, né? Para entendermos melhor a existência dessa experiência na vida de muitos pais, é necessário analisá-los sob a ótica espírita, sob a luz da reencarnação. Sabemos que nada ocorre por acaso. A formação de um lar é resultado de uma planificação
que se desenvolve no mundo espiritual antes mesmo de que todos os que formarão estejam reencarnados. Esse planejamento é feito lá na erraticidade, no mundo espiritual, né? Para depois se concretizar aqui no planeta encarnado. Portanto, pais e filhos a serem adotados não são almas estranhas umas às outras. Não são, né? São conhecidos do passado, tendo a oportunidade grandiosa de se reencontrarem. Salientamos que as lições afetivas são construções iniciadas em encarnações anteriores. Assim como os filhos biológicos, nossos filhos adotivos também são companheiros de vidas passadas. Olha que importante. Não só aqueles que fazem parte da nossa consanguinidade, mas aqueles também adotivos. E nossa vida de hoje é resultado do que angariamos por nós mesmos no passado. Surge então a indagação: se são velhos conhecidos e deverão se encontrar no mesmo lar, por que já não nasceram como filhos naturais? É uma pergunta. Mas existem tantas respostas, né, problemas. Não da literatura espírita, encontramos vários casos de filhos em que a função do orgulho, do egoísmo, da vaidade se tornaram tiranos de seus pais, escravizando-os aos seus caprichos e pagando com ingratidão a dor e a ternura e zelo paternos. De retorno à pátria espiritual, ao despertarem a consciência e entenderem a gravidade de suas faltas, passaram a trabalhar para recuperar o tempo perdido e se reconciliarem com aqueles a que lesaram afetivamente. Assim, reencontraram aqueles mesmos pais a quem não valorizaram para devolver-lhes a afeição machucada, resgatando o carinho, o amor e a ternura de ontem. Então é aquele filho rebelde que depois de grande sofrimento na pátria espiritual, retorna e vai receber como filhos aqueles que foram pais deles, porém adotivos, filhos adotivos no momento. O retorno às lides terrenas se fará obedecendo os ditames da lei de causa e efeito, não aproveitada a convivência com os pais amorosos e desvelados, é da lei divina que retomem o contato com eles como filhos de outros pais, chegando-lhe aos braços pelas vias da adoção. E em muitos casos também, a mulher não pode engravidar, tem problema, ou o marido também tem problema, enfim. Ou a idade tanto mais avançada, aí resolvem adotar. Existem vários fatores que as pessoas procuram, então, adotarem filhos. A convivência com os filhos adotivos, os pais cabe a trabalhar e orientar os filhos e conduzi-los ao caminho do bem, independente de serem filhos consanguíneos ou não. A responsabilidade dos pais permanece a mesma, ou seja, tanto um quanto o outro. Não são os laços físicos que determinam a afeição entre almas, e sim a simpatia e a convivência fraterna dentro do tempo. Nosso querido Herculano Pires alerta-nos: filhos de outros pais, procedentes de outro sangue, podem ser muito mais ligados aos pais adotivos que aos filhos consanguíneos. Sérgio Reis, numa época, fez uma música belíssima sobre um filho adotivo, apesar de ser uma canção, mas fala ali de pontos realmente que acontecem na vida prática. Às vezes o filho adotivo ele dá mais valor aos pais que os próprios filhos consanguíneos. Ter ou não ter nascido do ventre da mãe zelosa que cuida do lar não é o principal no trabalho educativo de nossos filhos, mas o esforço de orientação moral devido a estes tutelados. Recebendo eles no lar a abençoada experiência da adoção, Deus sinaliza aos cônjuges esta confiança em sua capacidade de amar e ensinar, perdoar e auxiliar os companheiros que retornaram para hoje a valorizarem os desvelos, a atenção que ontem não souberam fazer. Trazem no coração desequilíbrios pessoais de outros tempos ou arrependimento doloroso, para a solução dos quais pedem ao reencarnar a ajuda daqueles que o acolhem, não como filhos do corpo, mas filhos do coração. Então, são filhos do coração, filhos que vieram por meio da adoção. Um dos maiores erros que alguns pais adotivos cometem é o de esconder a verdade de seus filhos. Isso causa frustrações, problemas dolorosos no futuro. Então, desde cedo é aconselhável que fale com a criança. Ele teve outros pais, mas que
por alguma razão não foi possível, que eles adotaram, muito amor no coração. Enfim, ele vai aprendendo, porque quando descobre costuma ter ruptura, fazendo-ne às vezes por amor, já que os consideram totalmente como filhos, outros o fazem por medo de perder a afeição e o carinho deles. A instabilidade emocional e a falta de valorização da afeição recebida no passado são fatores que, na maioria das vezes, conduzem a esta insegurança. Logo, compete-nos como pais auxiliar os filhos a superarem as provas, evitando-lhes choques que prejudiquem seu trabalho de recuperação espiritual. É importante desde cedo não esconder verdade, mostrar-lhe que o amor não nasce de um processo químico-físico de acordo, e sim do coração das criaturas. E Allan Kardec continua a elucidar: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de famílias, e sim da simpatia e da comunhão de ideias. Então, pensamos sobre isso, meus queridos irmãos, porque o importante, acima de tudo, é o amor. Quando os filhos adotivos crescem, sabendo no lar um verdadeiro tesouro de sentimentos nobres e valores morais elevados, sentem-se mais amados por entenderem que o são, não por terem nascido de seus pais, mas sim frutos de afeição sincera e real, e passam a entender que são filhos queridos do coração. Revelar-lhes a verdade somente na idade adulta é destruir-lhes todas as alegrias vividas, é alterar-lhes a condição de filhos queridos em órfãos asilados à guisa de pena e compaixão. Não devemos traumatizá-los, livrando-os do risco de perderem a oportunidade de aprendizado no hoje. André Luiz esclarece-nos quanto a este perigo. Filhos adotivos, quando crescem, ignorando a verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de outras pessoas. Identicamente ao que ocorre em relação aos nossos filhos biológicos, buscar o diálogo fraterno e sincero, com base no respeito mútuo, sob a luz da orientação cristã de conduta. Pais que conversam com os filhos fortalecem os laços afetivos, tornando a questão da adoção coisa secundária. E falando da experiência com proveito, recebendo em nossa jornada terrena a oportunidade de ter em nosso lar um filho adotivo, guardemos no coração a certeza de que Jesus está nos confiando a responsabilidade sagrada de superar o próprio orgulho e vaidade, amando verdadeiramente e desinteressadamente a criatura de Deus, confiada em trabalho de educação e amparo, e ajudando-o a superar suas próprias mazelas. Amanhã poderá retornar ao seio daqueles que o amam na posição de filho legítimo. Amemos nossos filhos, sem cogitar se nos vieram aos braços pela descendência física ou não, como encargo abençoado com que o céu nos presenteia. Encerramos com Emmanuel. Recorda que, na última instância, seja qual seja a nossa posição nas equipes familiares da Terra, somos, acima de tudo, filhos de Deus. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Allan Kardec nos disse isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3, a criança excepcional. O espírito encarnado, quando transita pela fase infantil de sua existência física, pode sofrer determinados embaraços. A deficiência física e ou mental é uma experiência difícil para filhos e pais na convivência doméstica. Denominamos comumente como criança excepcional aquela portadora de anormalidade de ordem mental. Na verdade, denominamos excepcional a criança que apresenta características físicas ou mentais afastadas do padrão de normalidade. Tratemos assim das crianças portadoras de deficiência física e ou mental. Quando analisamos sob a ótica espiritual, abandonamos a ideia materialista de criança marcada pelo azar ou pelo capricho do destino, como se fossem inferiores às outras. Indagados por Kardec sobre esta possível natureza inferior, os espíritos responderam que não se trata de inferioridade moral, por vezes tratando-se de espíritos mais inteligentes que a maioria dos homens, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. Justiça, um dos maiores axiomas espíritas, é
aquele de que todo efeito tem uma causa. Logo, deduzimos haver uma causa para que esses espíritos vivam tal experiência, causa justa, levando-se em consideração a infinita bondade e justiça de Deus. Todos os obstáculos que não resultem de ações na vida atual procedem de atitudes nas reencarnações passadas. Analisar esta realidade é aprender a compreender problemas, é a oportunidade que recebemos para vencer as imperfeições e purificar-nos espiritualmente. Kardec nos convida, rendamos graças a Deus que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não os condena irrevogavelmente por uma primeira falta. A providência divina permite que determinados espíritos reencarnem na condição de criança excepcional para aprenderem uma grande lição através do constrangimento a que ficam sujeitos, totalmente impossibilitados de se manifestarem normalmente. Os amigos espirituais alertam: a imensa maioria dos casos de criança portadora de deficiência física e ou mental são aqueles que se voltaram contra si mesmos, buscando na porta ilusória do suicídio o fim de dificuldades somente vencidas através da fé, da perseverança e de boa vontade. O remorso, aliado aos prejuízos causados pelo ato infeliz, faz que o espírito não disponha de condições nem de méritos para retomar as lidas terrenas num corpo físico isento de quaisquer lesões. Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, nos lembra: os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além e com certeza carrega esses mesmos estigmas para a nova vestimenta física. De acordo com a região orgânica atingida pelo ato suicida, o espírito carregará deficiências. Prejuízos no centro da visão levam à cegueira. No pescoço ou coluna vertebral causam a paraplegia. Nas regiões mais complexas do cérebro acarretam a idiotia e assim por diante. Emmanuel confirma dizendo: a criança excepcional é o suicida reencarnado depois de um suicídio recente. Os pais, como em qualquer ambiente doméstico, trazem vínculos profundos com esses filhos, carregando uma parte dos motivos que ocasionaram a queda desses espíritos e, como tal, devem lutar e sofrer com eles. Por outro lado, podem ser espíritos com grande capacidade de amar, volvendo à Terra para amparar essas criaturas em tão difícil experiência reparatória. Não pensemos que a existência como excepcional seja perdida em termos de aprendizado. O espírito sofre por não poder manifestar-se, contudo, mantém todas as suas faculdades e gradativamente aprenderá a não utilizá-las mal. Crianças excepcionais significam muitas vezes o retorno de grandes intelectuais, gênios que caíram no orgulho e no abuso. Os mentores da vida maior elucidaram a Kardec: a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, sobretudo quando fora do corpo tem, de acordo com o grau evolutivo de cada um, percepção da situação e da prova a que estão submetidos. Chico Xavier elucida como se sentem e como são tratadas. Sentem e ouvem, registram e sabem de que modo são tratadas. Elas são profundamente lúcidas na intimidade do próprio ser. Infelizmente, existem pessoas que se julgam despreparadas para superarem determinados testes, passando a agir de maneira irresponsável, fugindo às próprias obrigações para com os mecanismos da lei de causa e efeito. Estamos falando da rejeição dos pais. Semelhante fuga ocasiona o agravamento dos problemas, comprometendo toda a programação reencarnatória, adiando, não raro, para muito longe, a reparação e a retomada do crescimento espiritual. Veremos a seguir os recursos que a doutrina espírita disponibiliza aos pais. Falando sobre a educação dos filhos excepcionais, estende compassivas mãos aos pequeninos enfermos que chegam à terra como lírios contundidos pelo granizo do sofrimento. Meimei escreveu no livro Luz no Lar, capítulo 57, da Federação Espírita Brasileira.
Para evitar a rejeição, a antecedência ao nascimento de uma criança traduz momentos de ampla expectativa, em que os pais aguardam um filho sadio e bonito a coroar de bênçãos o lar. Todavia, a chegada de uma criança não correspondente aos seus sonhos representa um choque, um sofrimento. Ao encararem o problema, nasce a rejeição. A rejeição se destaca naqueles pais que vivem a esconder das pessoas o filho, nos que se envergonham dele e nos que o mantêm nas instituições especializadas, quase a 24 horas do dia, para tê-lo pouco tempo em casa. Igualmente nos pais sem paciência para ouvi-lo e aceitá-lo, tal qual é. Isto sem falar de membros da sociedade defensores da eutanásia ou do aborto, nos casos de identificação de filhos excepcionais. Este é um evidente sinal de que não aceitam nem entendem a função e o papel moral e espiritual de pais rumo à eternidade. Quanto a estes, Augusto César colhe o depoimento de uma mãe. Os que assim agem não tiveram ainda o espírito bafejado pela ternura que o filho doente sabe inspirar. A mesma mãe, demonstrando sua grande capacidade amorosa e bela condição espiritual, reforça o depoimento. Diga-me se é justo suprimir um anjo desses, sonho de minha alma e força de minha vida, tão só porque não possa brincar e falar como sucede às outras crianças. Alguns recursos materiais em auxílio aos pais. Existem recursos materiais e espirituais para a melhoria da convivência com essas crianças. Desde a primeira metade do século XIX, iniciaram-se esforços para a criação de métodos pedagógicos especializados. Estes esforços foram se somando a trabalhos desenvolvidos por grandes nomes como Itard, Charcot, Richer, Behind, Struppel, Adler e Freud. Hoje temos um ramo da pedagogia voltado para a educabilidade de crianças não consideradas normais. A pedagogia teratológica, empregando métodos variados, principalmente a ergoterapia, que é a cura pelo trabalho, a psicagogia, cura pelos processos de educação psíquica, a psicologia individual de Adler, cura pelo reconhecimento da coletividade, o método de sublimação de Freud, transformação da energia repassada em valores morais, artísticos, sociais. Assim, os pais encontrarão, sob o aspecto material, orientação para lidar com elas, junto ao apoio de instituições especializadas. Um dos maiores recursos que os pais devem utilizar em benefício desses filhos é a aceitação. A aceitação por parte dos pais faz que uma criança excepcional, menos excepcional, aprendendo tarefas mais simples, retribuindo o carinho e o amor que recebe dos pais. Meimei concita-nos a estender as mãos a estes pequeninos anjos enfermos. São aves cegas que não conhecem o próprio ninho, pássaros mutilados, esmolando socorro em recantos sombrios. A doutrina espírita ensina-nos os mecanismos da lei divina, o funcionamento da lei de causa e efeito, a sistemática das reencarnações e a continuidade da vida após a morte, além da profundidade dos vínculos espirituais que construímos em outras vivências. Todos esses fatores convidando-nos para um comportamento mais rico de atitudes cristãs perante o problema que estamos ora tratando. Os pais podem aplicar os recursos da fé, da paciência, da esperança, da renúncia, do sacrifício, etc., amenizando a aspereza da luta, a lhes exigir cotas maiores de esforço e dedicação. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Nossa vida com valores. Uma figura de grande sabedoria, líder espiritual do budismo tibetano, teve oportunidade de assim se expressar. O homem passa a vida sacrificando a saúde para ganhar dinheiro. Depois, sacrifica o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Ansioso pelo amanhã, esquece de viver o presente. Dessa maneira, vive como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse realmente vivido. A frase toca fundo em nossa consciência, porque retrata com fidelidade uma verdade comum.
temos invertido valores. Fatigamo-nos na conquista do ter, esquecendo-nos do ser. Perdemos noites de sono em troca de metas. Negamos o convívio com os que amamos em nome de resultados. Ignoramos dores, cansaços, emoções. E quando o corpo ou a alma clamam, estamos infinitamente distantes da simplicidade que um dia nos fazia felizes. Somos convidados à competição. Deixamos de lado a cooperação. Programados para produzir, desconsideramos o sentir. Alcançamos títulos, mas perdemos abraços. Temos 1000 conexões digitais, mas poucos diálogos verdadeiros. Sem nos darmos conta, senão quando se faz quase tarde, desconsideramos o que realmente importa. Vivemos numa época em que o tempo parece não bastar. Será que realmente nos falta tempo? Ou será que estamos desperdiçando o que temos? A vida na Terra é uma oportunidade valiosa. Não estamos aqui apenas para produzir, consumir, acumular. Nascemos para aprender, crescer, amar. Numa palavra preciosa, progredir. E isso depende de maneira essencial das escolhas que fazemos. No tempo que dedicamos ao outro, na renúncia por amor, na paciência diante do desafio. Nesse ponto, façamos uma pausa e pensemos se nossa escala de valores está a serviço da nossa felicidade ou está nos conduzindo ao esgotamento. Cada dia é um convite ao equilíbrio entre o dever e a paz, entre a responsabilidade e a alegria de viver. O trabalho é digno e necessário, porém não deve penalizar a saúde nem os laços afetivos. O dinheiro tem seu valor, contudo, não deve ser o centro da existência. Quantos pais trocaram a infância dos filhos por horas extras? Quantas mães, buscando dar tudo, esqueceram de dar a si mesmas? Quantos de nós, na ânsia de controlar o futuro, temos negligenciado o presente, o único tempo real? Deus nos oferece o milagre da vida a cada amanhecer. A saúde, o corpo, a mente, a família, os amigos. Tudo isso é capital sagrado e só faz sentido se usado com sabedoria. É tempo de pararmos, de respirarmos com consciência, de agradecermos, de valorizarmos os momentos simples, de cuidarmos da saúde do corpo e da alma. Afinal, riqueza de verdade é viver em paz consigo mesmo. É deitar a cabeça no travesseiro e sentir o coração descansar. É saber que o tempo foi bem aproveitado, porque foi vivido com propósito e afeto. E quando chegar o dia da nossa partida, que possamos olhar para trás e dizer: eu vivi, com amor, com presença, com consciência. Parto de coração leve e alma agradecida. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos reunidos em seu nome mais uma vez, pedindo as bênçãos do céu para todos nós. No programa, os nossos queridos irmãos ouvintes, que amenizem, Senhor, o sofrimento, dando esperanças em dias melhores. Porque sabemos que o mundo está muito conturbado, inversão de valores, guerras fratricidas, desentendimentos de ideias, mas para ti nada é impossível. E contamos então com a vossa proteção e dos amigos espirituais. Muita paz a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje com você. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração,
programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.